Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito imundo, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito imundo suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o 20º. E nós ouvimos toda essa narração. Uma narração comprida. Todo um fato, uma história. E não é história com H minúsculo, é com H maiúsculo. Eu falo isso porque há uma corrente assim na igreja que fala que o diabo não existe. Que isso é história de carochinha, conversa fiada, foram coisas que trouxeram das religiões antigas e introduziram ali no Evangelho. Mas, como eu sempre falo aqui para você, e graças a Deus muitos sacerdotes também falam, o diabo é uma realidade, ele existe. E aqui nós vimos uma questão. O que o diabo pode fazer quando ele possui o corpo de uma pessoa?
Porque uma das coisas que o diabo quer também é possuir o nosso corpo. Saibam disso. E essa é uma realidade. Você viu que esse homem, é importante notar que Jesus estava aqui em um território dos Gerazenos, ou seja, num território pagão, ele não estava em Israel. E estava esse homem, morava no meio dos túmulos. Olha o que é que o diabo faz. Ele morava no cemitério, vivia no cemitério. Morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, olha a situação que esse homem estava. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Olha a situação. Quando ele viu Jesus de longe, ele já foi ao encontro de Jesus e aquela mesma história que nós temos ouvido nas narrações do Evangelho de São Marcos, quando o demônio se encontra com Jesus. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. O reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, porque ele sendo Espírito, ele está numa dimensão diferente da nossa e por isso ele vê naquela pessoa nosso Senhor Jesus Cristo. O que as pessoas viam em Jesus apenas a sua natureza humana, eles estavam vendo na sua natureza divina também. O homem estava numa situação difícil. Mas graças a Deus, Jesus chegou. Era um homem possuído pelo diabo. Mas você poderia me perguntar, o que é que leva uma pessoa a ser possuída pelo diabo? O demônio, quando ele quer possuir uma pessoa, ele não possui assim logo, né? Ele vai de forma bem sutil. Isso é importante. De forma bem sutil. De sutil como? Através de determinadas práticas. Como, por exemplo, evocação dos mortos. Práticas da nova era. Magia. Bruxaria. Superstições. E muitas outras coisas. Até através de filmes de terror, filmes de pornografia, leituras de pornografia. Tudo isso faz com que o demônio ele vá possuindo a pessoa aos poucos. Primeiro é preciso saber que o demônio ele não entra na pessoa se a pessoa não quer. Ele não entra na vida de alguém se a pessoa não permite que ele entre. Mas é a lei da liberdade. Da mesma forma como Deus não entra na nossa vida se nós não queremos, a mesma coisa. O diabo ele não entra se nós também não quisermos. E é através dessas leituras, aquelas brincadeirinhas do copo. O pessoal coloca o copo ali e fica fazendo aquelas perguntinhas, né? Esse negócio de yoga que a pessoa vai crescendo, né? Na iluminação
e tal, até que a pessoa vai procurando um tal mestre, vai naquele ocultismo e vai buscando, sabe lá o que para poder conversar, e vai conversando, e quando pensa que não, a pessoa já deu toda a brecha, toda a abertura necessária para que o diabo possa entrar. E o que eu estou falando, meus irmãos, é coisa muito séria. Geralmente, nesses exorcismos que são feitos, se pergunta: como é que você possuiu essa pessoa? E o demônio, não é que ele queira falar, mas ele fala obrigado. Ele fala obrigado. E aí, porque ele está ali sob o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E é falado em nome de Jesus, fale, por que você entrou na vida dessa pessoa? Como que você entrou? Aí vai falando. Através de evocação dos mortos, através da magia, da bruxaria, essas questões de esoterismo, nova era, evocação dos mortos, as pessoas vão ali e quando pensa que não, o demônio já tomou conta, já possuiu. E ele possui para destruir, para matar a pessoa. Como diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10. Ele veio para roubar de Deus, nos destruir e matar. Você vê a situação que estava esse homem. Agora é interessante. Quando Jesus chega, Jesus mostra o poder dele. Aí o que é que o diabo fala? Esses demônios, que era uma legião, mais de 6.000 pessoas, ou mais de 6.000 espíritos que estavam ali no corpo daquele homem. Aí ele diz o quê? Nos mande para os porcos. E Jesus vai para os porcos então. E na hora que aqueles porcos são possuídos por eles, os porcos vão, se precipitam lá no mar e todos os porcos morrem. É isso que o diabo quer, tá vendo? O que ele não fez com aquele homem, ele demonstrou o que ele iria fazer com aquele homem. Ele ia matar, ele ia destruir a vida daquele homem completamente. Ele mostrou quando ele entra naqueles porcos. Agora, interessante, na narração, nós vamos percebendo. O povo vai lá, conta o que havia acontecido. O homem agora está ali, totalmente liberto. São Marcos vai dizer que o homem estava na sua perfeita consciência. Agora ele estava consciente. Agora ele não se jogava mais, não se cortava mais, não andava mais nos túmulos, que agora ele estava na perfeita consciência. O diabo havia saído da vida dele, aqueles demônios saíram todos da vida dele. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Quando em João 10 diz que o demônio, o ladrão, veio para destruir, né? Roubar, destruir, matar, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você vê que agora o homem está na sua perfeita consciência. As pessoas viram, foram lá, foi na cidade avisar, e o povo da cidade, quando veio, viu o homem na perfeita consciência. O homem estava bom, o homem estava liberto daqueles demônios. Mas vocês viram a reação? Eles não quiseram saber de Jesus, não. Quando eles viram toda aquela manada de porcos mortos, eles mandaram Jesus embora, expulsaram Jesus de lá, entre os animais. E aquele homem, eles preferiram os animais. Vocês estão entendendo? Que troca de valor? É certo que eles necessitavam daqueles animais para receber o lucro, né?
eles vendiam aqueles porcos, mas entre o homem são e os porcos que estavam mortos, eles preferiram os porcos. Então eles disseram, se esse homem continuar aqui desse jeito, nós vamos perder tudo. E expulsaram Jesus. Era para eles se alegrarem. Se chama troca de valor. Jesus, ele veio para nos resgatar. Ele não veio resgatar os animais. Tanto que os animais morreram. Mas Jesus veio salvar aquele homem. Jesus veio nos salvar. Eles não quiseram saber disso. Expulsaram Jesus daquela terra. Mas aquele homem que agora estava bom, estava sadio, estava na sua consciência, ele olha para Jesus e ele quer seguir Jesus. Mas Jesus diz, não, vai agora lá para a sua família. Vai falar o que aconteceu com você, o que eu fiz por você. Jesus agora estava pedindo para que aquele homem voltasse para os familiares dele, para que os familiares dele também se salvassem. Porque eles eram pagãos. E diante do testemunho que aquele homem daria, porque ele não estava mais acorrentado, ele não estava mais naquela situação deprimente, ele não estava mais com aqueles gritos, ele estava bom. Então, os parentes dele, vendo o quanto que ele estava bom, iriam se converter e se salvar. Porque, meus irmãos, Jesus veio para isso. Na cruz, Jesus destruiu o demônio, a morte, o pecado. Porque só Jesus pode expulsar os demônios. Só Jesus pode nos tirar das mãos dele. E isso se dá na hora que nós o reconhecemos. E nesse reconhecimento nós nos voltamos para nosso Senhor. E aí a nossa vida, ela muda completamente. Então era necessário que agora aquele homem, que naquela cidade, aquele povo não quis saber de Jesus, expulsou Jesus, mandou Jesus de volta. Era necessário que aquele homem desse continuidade ao que Jesus havia feito na vida dele, na vida das outras pessoas. Quantas pessoas devem ter se voltado para nosso Senhor através da evangelização daquele homem? Não era uma coisa somente de palavra, era com a própria vida. Imagina, aquelas pessoas olhavam para aquele homem, sabendo na condição que ele estava antes, e agora eles se alegram, percebendo que aquele homem não está mais daquele jeito. Aí vem a pergunta, mas quem foi que fez isso com você? Foi Jesus o Nazareno. Ele veio e era uma legião que estava dentro de mim, assim ele falando, e ele, com a força da palavra, ele me tirou. Com a autoridade que ele tinha, ele tirou aqueles demônios e eles foram todos para os porcos. Perdemos os porcos, mas ganharam a mim, me ganharam. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A força e o poder de nosso Senhor? E eu faço uma pergunta para você no dia de hoje. Você tem lido ou você tem livros de ocultismo na tua casa? Livros de evocação dos mortos, de espiritismo? Você tem essas coisas dentro da tua casa? Que tipo de leitura você tem alimentado a sua alma? Aqueles filmes lá de Harry Potter, que é um filme de iniciação à bruxaria. Quantas crianças que começaram
assistir esse filme e começaram a ficar fazendo aqueles tipos de joguinho, invocando os mortos e tudo mais. Não pense que isso é brincadeira, não. Evocando os espíritos malignos. É preciso tomar cuidado. Nós que somos católicos não podemos nos envolver com essas coisas. Sim, nós devemos tirar as pessoas que estão nessa situação. Mas eu volto a perguntar. Você tem brincado com aquela questão da brincadeirinha do copo? Muitas pessoas iniciaram pensando que aquilo ali era uma brincadeirinha e hoje estão ouvindo vozes, estão vendo coisas, não conseguem dormir em paz, são atormentados. Nós somos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos dessas coisas porque nós já temos nosso Senhor. Você tem feito leituras de negócio de horóscopo? Procurando saber, né, através do signo, como é que vai ser o seu dia? Nós já temos nosso Senhor. Quem conduz a nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Nos afastemos dessas coisas, nos voltemos para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o ladrão, que é o diabo, ele quer nos roubar de Deus, destruir a nossa vida e matar. Matar. Esse matar aqui não é simplesmente essa morte que nós vemos, é nos tirar de Deus. Nós somos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.